Paz do Senhor a todos os irmãos. Queremos saudar os irmãos nesta noite com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos ler um texto aqui com os irmãos então. No Salmo de número 40, o verso 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então aqui o salmista ele diz: esperei com paciência no Senhor. Então, o que o Senhor colocou no nosso coração é sobre esperar no Senhor e ainda com paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, vimos que o esperar com paciência, irmãos, vimos que em Números capítulo 24, a nação de Israel, o povo, ele se tornou impaciente no caminho do Mar Vermelho. E começou a falar contra Deus, contra Moisés. O povo acabou pecando, murmurando contra o próprio Deus, porque lhe faltou paciência na caminhada no deserto. Então, nós precisamos esperar no Senhor, mas esperar com paciência no Senhor. Então, esta noite eu fico pensando assim, queridos, em muitos personagens bíblicos. Fico pensando na vida do velho Noé. Vimos que Noé tinha ali 600 anos de idade quando a arca estava construída. Vimos que Noé teve a paciência de trabalhar uns 100 anos, mais ou menos, porque com 500 anos ele teve os seus filhos. E com 600 anos a arca estava pronta. Vimos que ele levou aproximadamente uns 100 anos construindo aquela arca, obedecendo em tudo que Deus lhe falou. E chegando o momento, Deus então assim trouxe o dilúvio sobre a terra. E ali estava Noé e toda a sua família, sua esposa, os seus 3 filhos, as suas 3 noras, entraram para dentro da arca. E vimos que as águas subiram, as águas do dilúvio. E Noé ficou dentro da arca. Se nós analisarmos, 150 dias as águas estavam sobre todos os montes mais altos de toda a terra. E dali dos 150 dias em diante, as águas começaram a baixar. Então, se nós analisarmos a paciência de Noé, porque Noé entrou para dentro daquela arca com 7 pares de animais limpos e 2 pares de animais imundos. Então, havia muitos animais dentro da arca junto com Noé. Noé, então, teve um convívio de muito tempo junto com aqueles animais ali, queridos. Então nós vimos que Noé, aproximadamente 1 ano, Noé, meus irmãos, esteve dentro daquela arca. Noé teve paciência de esperar no Senhor. Noé largou um corvo, o corvo foi e não tinha onde sentar os pés, voltou. Depois Noé largou a pomba não tinha onde sentar os pés e voltou. Depois Noé tornou a largar a pomba veio no seu bico, com uma planta no seu bico. Aí Noé viu que já havia baixado as águas. Mesmo assim Noé não saiu de dentro da arca. Noé teve paciência em esperar no Senhor. Irmãos, Noé teve a paciência de esperar no Senhor por 1 ano. Porque vimos aqui que no ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, Gênesis capítulo 7, versículo 11. E aqui nós vimos que Gênesis no capítulo 8 e no versículo 13 diz assim: E aconteceu que no ano 601, no mês 1º, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. E o capítulo 8, versículo 14 diz: E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. E no versículo 15, então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu e a tua mulher e teus filhos. Então, queridos, Noé ficou 1 ano ali dentro da arca. Noé teve paciência de esperar no Senhor. E este é o momento de nós, igreja do Senhor, termos a paciência em esperar no Senhor, porque tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dessa terra. E vimos então que Noé foi um homem obediente e um homem que esperou no Senhor, assim com paciência. O salmista Davi diz: esperei no Senhor
esperar no Senhor com paciência. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, queridos, vamos esperar no Senhor com paciência, sabendo que Deus está no controle de qualquer situação que está sobre esta terra. Deus tem o domínio de todas as coisas. E nós, servos do Senhor, que temos que fazer? Esperar com paciência no Senhor. Nós vimos que José, quando ele teve os sonhos, quando José sonhou, queridos, José tinha 17 anos de idade, quando ele teve os sonhos que contou aos seus irmãos. E vimos que ele foi parar no Egito, como os irmãos sabem. Lá no Egito, queridos, ele foi lançado num calabouço, numa prisão. E a Bíblia diz que se completou 2 anos inteiros José naquele calabouço. Mas José estava lá e a Bíblia diz que o Senhor era com José. Então nós vimos que José teve paciência em esperar no Senhor dentro daquela prisão. Com 17 anos ele teve os sonhos de Deus na sua vida. Mas com 30 anos de idade que foram se cumprir as promessas, os sonhos que Deus tinha na vida de José. José teve a paciência de esperar 17 anos, esperando no Senhor com paciência. Vimos que aquele que espera no Senhor é bem-aventurado. O que espera com paciência no Senhor, ele não erra, ele não dá um passo errado, ele não se desvia da vontade do Senhor. Por quê? Porque se o Senhor não falou, ele fica esperando no Senhor. Se o Senhor não falou contigo, meu irmão e minha irmã, espera no Senhor com paciência, porque ele vai se inclinar para ti e ouvir o seu clamor. Vimos então que naqueles 2 anos inteiros de calabouço, José esperou com paciência no Senhor. E eu digo para mim e para ti, espera com paciência no Senhor, porque ele vai se inclinar para nós e ouvir o nosso clamor. Nós vimos também, queridos, que Caleb, aquele companheiro de Josué, os dois que passaram para o outro lado, os dois que atravessaram o Jordão, vimos que a nação inteira de Israel não teve paciência, murmurou o deserto inteiro, reclamando de Deus, em rebeliões, diversos tipos de rebeliões, idolatrias, tantas coisas, porque lhe faltou paciência no caminho para Canaã. Mas Josué e Caleb tiveram paciência em caminhar todo aquele deserto na obediência à palavra do Senhor. E vimos que Josué, queridos, no capítulo 14, o versículo 10, lá está Caleb. E Caleb diz assim, olha, já fazem 40 anos que se passou. Eu tinha Josué falando ali, ou melhor, Caleb falando a Josué, que tinha 40 anos já se passado da promessa que Deus tinha feito. Josué, quando Deus lhe prometeu ele passar para a terra prometida e tomar posse dela, Caleb tinha 45 anos de idade. Então agora Caleb diz, eu estou aqui com 85 anos, já se passaram 40 anos que o Senhor me prometeu. Então ali Caleb esperou 40 anos no Senhor e as promessas se cumpriram na vida dele. Então eu quero dizer para você, espera no Senhor. Você, quem sabe, está impaciente porque as coisas não acontecem. Você, quem sabe, está preocupado com tantas coisas. Mas só eu digo uma coisa, espera com paciência no Senhor. Porque o salmista disse, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A falta de paciência no povo, querido, falta de esperar em Deus, fez com que o povo criasse um bezerro de ouro. Êxodo 32, quando Moisés sobe ao monte para pegar as tábuas da lei, lá estava a nação de Israel esperando Moisés. Moisés estava 40 dias na presença de Deus no monte, e o povo começou a dizer, olha, este Moisés que nos tirou do Egito, não sei onde é que ele anda. Chegaram em Arão e disseram, faz-nos deuses que nos tirem aqui, que nos levem para a terra prometida, faz deuses para nós, porque este Moisés não sabemos onde é que está. Queridos, eles não tiveram paciência de esperar Moisés ir lá e trazer a lei para eles. Eles queriam alguma coisa diferente, fizeram um bezerro de ouro e pecaram contra Deus, porque
pela falta de paciência. Quem sabe está lhe faltando paciência e você já está murmurando e se queixando contra Deus. Ei, a nação de Israel ficou quase todinha naquele deserto pela murmuração, pelas queixas. Quem sabe você pensa, ei, muitas igrejas estão abertas, mas eu quero dizer uma coisa, está chegando o nosso momento de nós ir para a nossa casa de oração e clamar ao Senhor. Espera mais um segundo, espera mais um momento, que tudo vai acontecer no tempo de Deus. Estamos esperando no Senhor com paciência. Vimos que a nação de Israel, também quando chegou em Cades Barneia, um lugar bem próximo do Jordão, quase divisa com Jericó, só passar o Jordão e tomava posse da terra prometida. Eles estavam bem próximo, mas diz a Bíblia que muitos dias eles ficaram parados em Cades Barneia. Então o povo ficou muito tempo parado no mesmo lugar. O povo começou a se queixar de Deus, o povo começou a reclamar, o povo queria carne, o povo queria água, se queixava que não tinha água. O povo se reclamava muito, por quê? Porque lhe faltava paciência. Nós temos que esperar com paciência no Senhor, porque a paciência, diz Romanos 5, nos traz a experiência, e a experiência e a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então eu quero deixar este versículo para a meditação da igreja nesta noite. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera no Senhor como esperou Noé 1 ano dentro daquela arca. Queridos, eu imagino Noé, de certo, levantava a tampa ali em cima, a janela que ele fez em cima, dava uma olhada, era só água. Ele cobria a tampa e esperava no Senhor, e foi esperando no Senhor, até que o Senhor disse, sai da arca, tu e tua mulher e os teus filhos. Então, queridos, espera com paciência no Senhor, que tudo se cumprirá no tempo de Deus. Quero orar com a igreja nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da tua presença, desde já agradecendo, Senhor, por tudo, pelos grandes livramentos, pelo pão que o Senhor tem colocado na nossa mesa, porque o Senhor não tem deixado faltar, Senhor. Dai paciência a cada um para esperar no Senhor com paciência, Senhor, sabendo que o Senhor se inclinará para cada um, Senhor, e ouvirá o clamor da tua igreja. Assim eu te agradeço no teu nome, Jesus. Amém. Que a paz do Senhor seja com todos vós, irmãos.